Hoje nós celebramos a memória de São Martinho de Tours, que foi um bispo que viveu no século IV. Tours é uma cidade onde ele foi bispo, que fica na França. São Martinho era filho de pais pagãos, portanto ele cresceu como pagão, tornou-se soldado romano e teve então contato com a fé católica, tornou-se catecúmeno, começou a se preparar para receber o batismo já adulto. Não vem de uma família católica cristã, mas de uma família pagã. Lembrando que no século IV nós temos a paz de Constantino, o Édito de Milão. Então cessam as perseguições. E ele era então um soldado romano. E um fato marcante acontecido na vida de São Martinho é que justamente ainda nessa época, quando ele era catecúmeno e soldado, certa vez ele se encontra com um pobre, um morador de rua, diríamos nós, um mendigo, com muito frio, num dia muito frio, e ele então com a espada corta um pedaço da sua capa, que os soldados romanos usavam, corta um pedaço da sua capa com a espada e dá a esse pobre. Depois, à noite no sonho, ele vê Jesus envolvido com aquela capa, ou seja, ele ali faz aquela experiência do que Jesus nos ensina no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, na parábola do juízo final. Estive com frio, e me aqueceste, parafraseando as palavras de Jesus. Estive com fome e me destes de comer, estive com sede e me destes de beber, estive nu e me vestiste. Jesus ali estava com frio e foi agasalhado, foi aquecido por São Martinho de Tours. Tudo o que fizestes a um destes pequeninos foi a mim que o fizeste. Então esta foi uma experiência muito marcante na vida do catecúmeno Martinho, que depois recebeu o batismo e depois de ser batizado, abandonou a vida militar e fundou um mosteiro, o primeiro mosteiro do Ocidente, numa cidade próxima de Poitiers, também na França. E ele era acompanhado, dirigido por Santo Hilário de Poitiers. Então, também a gente vê como os santos se encontram, como os santos, em geral, estabelecem esses vínculos e se ajudam mutuamente. Então ele funda esse mosteiro porque quer dedicar-se à oração, à penitência, ao estudo das Sagradas Escrituras. É dirigido por Santo Hilário, depois é ordenado sacerdote e finalmente é escolhido para ser bispo da cidade de Tours. E ali como bispo desenvolve um intenso trabalho catequético e evangelizador, sobretudo das populações rurais. E consome a sua vida para que Jesus fosse conhecido e amado. Também ali na sua diocese é ajudado por monges, ele que tinha sido monge, então fomenta a vida religiosa, que funciona justamente como uma espécie de coração pulsante. Ainda hoje é assim, a igreja enxerga a vida religiosa como um coração que bate, como Santa Teresinha descobriu nas suas meditações: no coração da igreja serei o amor. Ou seja, a igreja depende da vida religiosa, da vida monástica,
da vida contemplativa, porque é a oração que move a igreja. É a oração que faz com que os missionários sejam eficazes no anúncio da palavra de Deus, que faz com que surjam vocações e assim por diante. Toda a ação da igreja missionária, pastoral, catequética, toda a obra que a igreja realiza depende da oração. E por isso a importância dos mosteiros, a importância dos conventos, da vida religiosa, daqueles que consagram a sua vida, sobretudo, à oração. E São Martim, então, que tinha sido monge, ao se tornar bispo, procura estabelecer muitos mosteiros, muitos conventos, para que toda a ação pastoral seja fundamentada, todo o apostolado seja fundamentado na vida interior, na vida de oração, na vida espiritual, que é, como se diz, a alma de todo apostolado, a oração. Jesus, no Evangelho de hoje, nos lembra, então, aquilo que nós vemos na vida de São Martim. Comentando a parábola do administrador desonesto que nós escutamos ontem, Jesus diz: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar eles vos receberão nas moradas eternas. Muitos interpretam essa máxima de Jesus justamente em relação às esmolas. Usar dinheiro injusto para fazer amigos significa usar o dinheiro para fazer obras de caridade, para socorrer os necessitados, por isso fazer amigos, e esses nos receberão nas moradas eternas, ou seja, testemunharão que nós usamos os nossos recursos, o nosso tempo, não só o nosso dinheiro, mas também que nós dedicamos a nossa vida ao serviço do próximo. Todo bem que nós fizermos, lembrando mais uma vez das palavras de Jesus, que aquilo que nós fazemos aos pequeninos é a Ele que nós fazemos, então, usar o dinheiro injusto para fazer amigos que nos receberão nas moradas eternas significa dar esmola, significa praticar obras de misericórdia, significa colocar os nossos recursos, também o nosso tempo, a serviço dos irmãos, e que Deus recompensará as nossas boas obras. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes, e assim por diante. Jesus fala do perigo de ser ganancioso, de ser avarento, de amar o dinheiro, porque se o nosso coração está preso aos bens materiais, nós acabamos sendo negligentes em relação aos bens espirituais. Por isso não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus davam risada de Jesus quando Jesus dizia essas coisas, porque eles eram amigos do dinheiro. E se eram amigos do dinheiro, não eram amigos de Deus. Ao contrário daquilo que Jesus diz, de usar o dinheiro para fazer obras de misericórdia, eles queriam acumular riquezas para si mesmos. Então Jesus diz: Deus conhece os vossos corações. Vocês vivem de aparência. O que é importante para os homens é detestável para Deus. São Paulo, nessa conclusão da carta aos Romanos que nós escutamos hoje, manda algumas saudações a membros da comunidade de Roma, conhecidos por ele como Priscila e Áquila, ou Prisca, como está aqui na tradução. Priscila e Áquila, que eram muito amigos de São Paulo, e outros tantos cristãos amigos dele que estavam em Roma, manda saudações para eles e menciona também alguns
conhecidos dos romanos que estão com ele. A igreja se reunia na casa de Priscila e Áquila. A igreja de Roma se reunia na casa deles. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Depois é mencionado no final que a carta não for escrita de próprio punho por São Paulo, que era comum, né? Em geral, um escriba, alguém que dominava a arte da escrita, escrevia. São Paulo ditava, às vezes assinava no final a carta, né? Então, algumas cartas aparece a assinatura de São Paulo, e é mencionado também um outro cristão no qual a igreja se reúne, em cuja casa a igreja se reúne. Então nós sabemos que os primeiros cristãos formavam de fato pequenas comunidades que se reuniam nas casas para celebrarem a Eucaristia, e havia grande proximidade entre eles, até porque eram poucos. Mas essa ideia que surge das igrejas domésticas, da igreja que se reúne nas casas e todos se consideram uma família. Também nós temos a necessidade de retomar essa ideia, né, de que nós somos uma família, nós somos irmãos uns dos outros, de que nós devemos ser próximos. Isso, quando cresce o número dos cristãos, será retomado justamente nas comunidades monásticas, né, nos mosteiros. Pessoas que vão viver juntas e dedicam a sua vida a Deus, como São Martinho de Tours. Então vamos pedir também no dia de hoje a Deus pelas vocações religiosas, porque a igreja tem hoje necessidade, sim, de vocações sacerdotais, mas também tem muita necessidade de vocações religiosas, sobretudo de pessoas que queiram consagrar a sua vida a Deus e que queiram dedicar-se à contemplação, à oração, porque sem isso a igreja não caminha, sem isso falta o combustível para que a igreja cumpra no mundo a sua missão. Então peçamos a Jesus vocações sacerdotais, vocações religiosas e também, claro, as famílias que sejam igrejas domésticas e que vivam a sua vocação de serem no mundo uma imagem da Santíssima Trindade. Amém.